Bem-vindos ao Parágrafo Secreto. Hoje vamos acompanhar Rebelde, o primeiro livro da série As Crônicas de Starbuck, de Bernard Cornwell. 7. Os amigos se encontraram, puxaram as rédeas, ambos falaram ao mesmo tempo, riram, falaram de novo, mas estavam muito repletos de novidades e do prazer do encontro para fazerem muito sentido um para o outro. Você parece cansado. Por fim, Adam conseguiu fazer uma observação inteligível. E estou. Preciso falar com papai. Depois conversamos. Adam esporeou em direção a Washington Falconer que, aparentemente esquecendo o fracasso do ataque, estava reluzindo de felicidade com o retorno do filho. Como você voltou? Gritou Falconer enquanto o filho galopava até ele. Eles não queriam me deixar atravessar a Ponte Long, em Washington, por isso fui rio acima e paguei a um barqueiro perto de Leesburg. Quando chegou? Ontem mesmo. Adam puxou as rédeas para receber o cumprimento do pai. Estava claro para todos que a felicidade de Washington Falconer fora totalmente restaurada. Seu filho havia voltado para casa e as incertezas da lealdade de Adam foram assim resolvidas. O prazer do coronel cresceu para incluir e até mesmo buscar o perdão de Nathaniel. Andei distraído, Nate. Você precisa me perdoar, disse baixinho ao nortista quando Adam fora cumprimentar Murphy, Hinton e Truslow. Nathaniel, envergonhado demais pelo pedido de desculpas, não disse nada. Você vai jantar conosco em Seven Springs, Nate? Falconer havia confundido o silêncio do Yankee com ressentimento. Claro, senhor. Nathaniel fez uma pausa, então deu o braço a torcer. E desculpe se o desapontei, senhor. Não desapontou, não. Falconer descartou rapidamente o pedido de desculpas. Andei distraído, Nate. Nada mais. Coloquei esperanças demais naquele ataque e não previ o clima. Foi só isso, Nate, o clima. Adam, venha. Adam havia passado boa parte da manhã encontrando seus antigos amigos na Legião, mas agora o pai insistia em mostrar o filho a todo o acampamento outra vez, e, de bom humor, o jovem expressou admiração pelas filas de barracas e de cavalos, pela cozinha, pela área das carroças e pela barraca de reuniões. Agora havia 678 voluntários no acampamento, quase todos tendo encarado uma média de 1 dia e meio de cavalgada a partir de Falconer Courthouse. Foram divididos em 10 companhias, que então elegeram os próprios oficiais, embora, como admitiu Falconer, um bocado de suborno foi necessário para garantir que os melhores homens vencessem. Acho que usei 4 barris do melhor uísque da montanha, confidenciou ao filho, para garantir que Miller e Patterson não fossem eleitos. Cada companhia havia escolhido um capitão e 2 tenentes, e algumas também possuíam um segundo tenente. Washington Falconer havia escolhido seu próprio Estado-Maior com o idoso Major Pelion como segundo em comando e o distinto Major Bard como seu escrivão superpromovido. Pensei em me livrar do pica-pau, mas sua mãe insistiu enfaticamente, confessou o coronel a Adam. Já viu sua mãe? Hoje de manhã, senhor. E ela está bem? Ela disse que não. Em geral ela melhora quando estou longe, comentou o coronel numa voz secamente divertida. E essas são as barracas do quartel-general. Diferentemente das barracas em forma de sino das companhias de infantaria, as 4 tendas do quartel-general eram grandes, com paredes verticais, cada qual equipada com forração de lona, camas de campanha, bancos dobráveis, tigela para abluções, jarra e uma mesa dobrável que virava uma bolsa de lona. Essa é a minha. Falconer indicou a tenda mais limpa. A do Major Pelion fica ao lado. Vou colocar Ethan e o pica-pau ali, e você e Nate podem dividir a 4ª tenda. Acho que isso vai lhe agradar, não? Adam e Ridley haviam sido nomeados capitães, enquanto Nathaniel tinha o mais baixo dos postos, um segundo tenente, e juntos os 3 formavam o que o coronel chamava de seu corpo de auxiliares. O serviço deles, disse a Adam, era ser seus mensageiros, além de servir como olhos e ouvidos no campo de batalha. Suas palavras deixavam tudo aquilo parecendo muito agourento. A legião consistia em mais do que apenas o Estado-Maior e 10 companhias de infantaria. Havia uma banda, uma unidade médica,
uma equipe de bandeira, uma força de 50 cavaleiros que seriam comandados por um capitão e serviriam como batedores e a bateria de 2 canhões de bronze de 6 libras, ambos com 20 anos e canos lisos, que Falconer havia comprado da fundição Bavers, em Richmond, onde seriam derretidos para virar novas armas. Ele mostrou com orgulho os 2 canhões ao filho. Não são maravilhosos? Certamente eram bonitos. Seus canos de bronze foram polidos até refletir o sol ofuscante, os raios das rodas estavam recém-envernizados e os equipamentos, correntes, baldes, soquetes, roscas sem fim, tinham sido polidos ou pintados. No entanto, havia algo estranhamente inquietante nas 2 armas. Pareciam sinistras demais para aquela manhã de verão, com um excesso de ameaça e morte. Não são a última palavra em canhões. Falconer tomou o silêncio do filho como uma crítica não verbalizada. Não são parrós nem têm o cano estriado, mas acho que podemos espalhar alguns cadáveres yankees no campo com essas beldades. Não é, Pelion? Se conseguirmos arranjar munição para eles, coronel. O major Pelion, que acompanhava o coronel durante a inspeção, parecia em dúvida. Vamos encontrar munição. Agora que seu filho havia retornado do norte, o otimismo fervoroso do coronel estava totalmente restaurado. Ita encontrará munição para nós. Ele ainda não mandou nenhuma. Respondeu Pelion, soturno. A melhor coisa que pode acontecer, Tenente Starbuck, é nunca encontrarmos munição para esses canhões. Os canos provavelmente vão rachar, se os usarmos. A artilharia não é para amadores. Ele fungou. Então o ataque deu errado? Foi decepcionante, senhor. Foi o que fiquei sabendo com Marf. O Major Pelion balançou a cabeça, como se soubesse o tempo inteiro que aquela aventura estava condenada. Vestia seu antigo uniforme dos Estados Unidos, que usará pela última vez na guerra de 1812, uma túnica azul desbotada com tranças sem cor, botões que perderam o dourado e cinturões cruzados feitos de couro rachado como lama seca ao sol. Seu sabre era uma arma enorme, com a bainha preta e curva. Ele se encolheu quando a banda, que estivera ensaiando à sombra da tenda de reuniões da Legião, começou a tocar My Mary Anne. Eles vêm tocando isso a semana inteira, resmungou. Mary Anne, Mary Anne, Mary Anne. Talvez a gente consiga expulsar os Yankees com música ruim, não é? Gosto da canção. Quando tiver ouvido 50 vezes não vai gostar. Eles deveriam estar tocando marchas. Boas marchas, é disso que precisamos. Mas quanto exercício estamos fazendo atualmente? 4 horas por dia? Deveriam ser 12, mas o coronel não permite. Pode ter certeza de que os Yankees não estão jogando beisebol como nós. Pelion parou para cuspir sumo de tabaco. Tinha uma crença quase mística na necessidade de exercícios intermináveis e era apoiado por todos os soldados veteranos da Legião, mas tinha a oposição do coronel, que ainda temia que muitos exercícios de ordem unida embotassem o entusiasmo de seus voluntários. Espere até ter visto o elefante, disse Pelion, aí você vai saber por que deveria ter feito exercícios. Nathaniel sentiu a reação costumeira à ideia de ver o elefante. Primeiro houve uma pulsação de puro medo, palpável como o arrepio de sangue bombeado pelo coração, depois houve uma torrente de empolgação que parecia surgir mais da cabeça que do coração, como se a pura resolução pudesse suplantar o terror e com isso criar um vigoroso êxtase pela batalha. Depois tomou lugar a certeza irritante de que nada poderia ser entendido, nem o terror nem o êxtase, até que o mistério da batalha fosse experimentado. Sua impaciência para entender esse mistério se misturava ao desejo de adiar o confronto, e sua ansiedade com um desejo fervoroso de que a batalha jamais acontecesse. Era tudo muito confuso. Adam deixou a companhia do pai e virou o cavalo de volta para Nathaniel. Vamos nadar no rio. Nadar? O nortista temeu que essa atividade pudesse ser um novo entusiasmo na vida de Adam. Nadar é bom para a saúde. A empolgação de Adam confirmou o temor de Nathaniel. Andei conversando com um médico que disse que se encharcar na água prolonga a vida. Absurdo! Vamos apostar corrida. Adam bateu os calcanhares e partiu a galope.
Nathaniel acompanhou mais devagar em sua égua já cansada, enquanto Adam o guiava ao redor da cidade por caminhos conhecidos desde a infância e que acabaram levando a um trecho de campina que o Yankee supôs fazer parte da propriedade de Seven Springs. Quando Nathaniel chegou ao rio, Adam já estava se despindo. A água era límpida, cercada de árvores e reluzente ao sol de primavera. Que médico? Perguntou o Yankee ao amigo. Ele se chama Veselioeft. Fui vê-lo em Vermont, em nome de mamãe, claro. Ele recomenda uma dieta de pão preto e leite e imersões frequentes no que chama de sitz-bed. Banho de assento? Sitz-bed, por favor, caro Nate. Fica melhor em alemão, todas as curas ficam. Contei à mamãe sobre o Dr. Veselioeft e ela prometeu que tentará cada uma das orientações dele. Você não vem? Ada não esperou a resposta, em vez disso pulou no dentro do rio. Emergiu gritando, evidentemente em reação à temperatura da água. Ela só esquenta de verdade em julho. Explicou. Acho que vou só olhar. Não diga bobagem, Nate. Achei que vocês, da Nova Inglaterra, eram durões. Mas não idiotas, retrucou Nathaniel, e pensou em como era bom estar de novo com Ada. Eles se separaram durante meses, mas no instante em que se encontraram de novo era como se o tempo não tivesse passado. Entre, seu covarde, gritou Ada. Santo Deus! Ele pulou naquele frio que limpava tudo, e subiu gritando como Adam fizera. Está gelada. Mas é bom para a saúde. Veselioeft recomenda um banho frio toda manhã. Vermont não tem asilos para os loucos? Provavelmente tem, Adam gargalhou, mas Veselioeft é muito são e bem-sucedido. Prefiro morrer jovem a passar um frio desses todo dia. Nathaniel subiu pela margem e se deitou na grama, sob o sol quente. Adam se juntou a ele. Então, o que aconteceu no ataque? Nathaniel contou, mas deixou de fora os detalhes do mau humor de Washington Falconer na volta. Em vez disso, transformou a aventura em algo cômico, uma sucessão de erros em que ninguém se machucou e ninguém foi ofendido. Terminou dizendo que não achava que a guerra poderia ficar mais séria que aquele ataque. Ninguém quer uma guerra de verdade, Adam. Isso aqui é a América. Adam deu de ombros. O Norte não vai nos liberar, Nate. A união é importante demais para eles. Fez uma pausa. E para mim? O nortista não respondeu. Do outro lado do rio um rebanho de vacas pastava, e no silêncio o ruído de seus dentes esmagando o capim era surpreendentemente alto. Os sinos nos pescoços eram plangentes, combinando com o humor subitamente soturno de Adam. Lincoln convocou 77.000 voluntários. Ouvi dizer. E os jornais do Norte dizem que um número 3 vezes maior que isso estará pronto em junho. Você tem medo de números? Perguntou Nathaniel com injustiça. Não. Tenho medo do que os números significam, Nate. Tenho medo de ver a América mergulhada na barbárie. Tenho medo de ver idiotas cavalgarem gritando para a batalha apenas pelo júbilo. Tenho medo de ver homens da nossa classe se tornarem os porcos de Gadara do século XIX. Adam franziu os olhos espiando o outro lado do rio, onde as colinas distantes estavam tomadas de flores e folhas novas. A vida é tão boa! Exclamou depois de um tempo, mas com um tom triste. As pessoas lutam para torná-la melhor. Adam gargalhou. Não diga absurdos, Nate. Por que outro motivo elas lutam? Reagiu o Yankee eriçado. Adam abriu as mãos, como para sugerir que poderia haver 1000 respostas, e nenhuma delas era significativa. Os homens lutam porque são orgulhosos demais e idiotas demais para admitir que estão errados, respondeu finalmente. Não me importa quanto vai custar, Nate, mas temos de nos sentar, convocar uma convenção e falar toda a verdade. Não importa se isso demorar 1 ano, 2 ou 5. Conversar tem de ser melhor que a guerra. E o que a Europa vai pensar de nós? Durante anos temos dito que a América é o melhor e mais nobre experimento da história, e agora vamos rasgá-la. Para quê? Pelos direitos dos Estados? Para manter a escravidão?
Seu pai não vê a situação como você. Você conhece meu pai, disse Adam com carinho. Ele sempre viu a vida como um jogo. Mamãe diz que ele jamais cresceu de verdade. E você cresceu antes do tempo? Sugeriu Nathaniel. Adam deu de ombros. Não consigo aceitar as coisas despreocupadamente. Gostaria, mas não consigo. E não posso aceitar a tragédia com facilidade, pelo menos não essa tragédia. Ele balançou a mão na direção das vacas, evidentemente sugerindo que aqueles animais inocentes e imóveis representavam o espetáculo da América mergulhando de cabeça na guerra. Mas e você? Ele se virou para o Yankee. Ouvi dizer que andou encrencado. Quem contou? Nathaniel ficou imediatamente sem graça. Olhou as nuvens, incapaz de encarar o amigo. Meu pai me escreveu, claro. Queria que eu fosse a Boston interceder por você junto ao seu pai. Fico feliz por você não ter feito isso. Mas eu fiz. Só que seu pai não quis me receber. Mas o ouvi pregar. Foi formidável. Em geral ele é assim. Mas por dentro Nathaniel estava se perguntando por que Washington Falconer poderia querer que Ada intercedesse. Será que Falconer queria se livrar dele? Adam arrancou uma haste de capim e a rasgou com os dentes quadrados e hábeis. Por que você fez aquilo? O Yankee, que estivera deitado de costas, sentiu subitamente vergonha de sua nudez, por isso se virou de barriga para baixo e olhou os trevos e o capim. Dominique? Por luxúria, acho. Adam franziu a testa, como se desconhecesse o conceito. Luxúria? Eu gostaria de poder descrever. Só que é algo avassalador. Num momento está tudo normal, como um navio em mar calmo, e de repente um vento forte vem de lugar nenhum, um vento forte, empolgante, uivando, e não é possível evitar, é preciso navegar loucamente com ele. Nathaniel parou, insatisfeito com as imagens. É a canção das sereias, Adam. Sei que é errado, mas não se pode evitar. De repente ele pensou em Sally Truslow e a lembrança de sua beleza doeu tanto que o fez se encolher. Adam achou que o movimento era prova de remorso. Você precisa pagar ao tal de Trabel, não é? Ah, sim, claro que preciso. Essa obrigação pesava com força na consciência de Nathaniel Starbuck, pelo menos quando se permitia lembrar o roubo do dinheiro do Major Trabel. Até algumas horas antes, quando ainda planejava a volta para o norte, tinha se convencido de que não desejava nada com mais intensidade que pagar a Trabel, mas agora, com Ada em casa, não queria nada com mais intensidade que ficar na Virgínia. Eu gostaria de saber como, disse vagamente. Acho que você deveria ir para casa e consertar as coisas com sua família, sugeriu Adam com firmeza. Nathaniel havia passado os últimos 2 dias pensando exatamente nisso, mas agora relutava em levar adiante esse plano sensato. Você não conhece o meu pai. Como alguém pode ter medo do próprio pai e ao mesmo tempo pensar em ir para a batalha sem temor? O Yankee sorriu rapidamente, concordando com o argumento, depois balançou a cabeça. Não quero ir para casa. Devemos sempre fazer o que queremos? Existem o dever e a obrigação. Talvez as coisas não tenham dado errado quando conheci Dominique, comentou Starbuck, desviando-se das palavras sérias do amigo. Talvez tenham dado errado quando fui para Yale. Ou quando concordei em ser batizado. Nunca me senti cristão, Adam. Nunca deveria ter deixado papai me batizar. Nunca deveria ter permitido que me mandasse para o seminário. Vivi uma mentira. Ele pensou em suas orações diante da sepultura de uma morta e ficou ruborizado. Acho que nem fui convertido, não sou cristão de verdade, nem um pouco. Claro que é. Adam estava chocado com a apostasia do amigo. Não, insistiu Nathaniel. Eu gostaria de ser. Vi outros homens serem convertidos. Vi a felicidade e o poder do Espírito Santo neles, mas nunca experimentei o mesmo. Eu queria, sempre quis. Ele fez uma pausa. Não conseguia pensar em mais ninguém com quem poderia falar assim, apenas Adam. O bom e honesto Adam, que era como o fiel do cristão de John Bunyan. Meu Deus, Adam,
Como rezei pela conversão. E implorei. Mas jamais a conheci. Acho, talvez, que se eu fosse salvo, se nascesse de novo, teria força para resistir à luxúria, mas isso não aconteceu, e não sei como encontrar essa força. Era uma admissão honesta, patética. Ele havia sido criado para acreditar que nada em toda a sua vida, nem mesmo a própria vida, era tão importante quanto a conversão. A conversão, como aprenderá Nataniel, era o momento de renascer em Cristo, aquele instante milagroso em que a pessoa permitia que ele entrasse em seu coração como Senhor e Salvador, e, caso a pessoa se abrisse a esse ingresso maravilhoso, nada jamais seria como antes, porque toda a vida e toda a eternidade subsequente seriam transmutadas numa existência dourada. Sem a salvação a vida não passava de pecado, inferno e decepção, com ela havia júbilo, amor e o céu eterno. Porém, Nataniel jamais encontrara esse momento de conversão mística. Nunca havia experimentado júbilo. Tinha fingido, porque esse fingimento era o único modo de satisfazer a insistência do pai na salvação. No entanto, toda a sua vida fora uma mentira desde aquele momento de enganação. Há uma coisa pior, confessou a Adam. Estou começando a suspeitar de que a verdadeira salvação, a verdadeira felicidade, não está na experiência da conversão, e sim em abandonar todo esse conceito. Talvez eu só seja feliz se rejeitar tudo isso. Meu Deus! Exclamou Adam, horrorizado com a simples ideia de tamanha falta de Deus. Pensou durante alguns segundos. Não acho que a conversão dependa de uma influência externa, falou lentamente. Você não pode esperar uma mudança mágica, Nate. A verdadeira conversão vem de uma determinação íntima. Quer dizer que Cristo não tem nada a ver com isso? Claro que tem, sim, mas ele não tem poder a não ser que você o convide. É preciso libertar o poder dele. Não posso. O protesto era quase um gemido, o grito de um jovem desesperado para ser libertado da luta religiosa, uma luta que colocava Cristo e sua salvação contra a tentação de Sally Truslove, Dominique e todas as outras delícias proibidas e maravilhosas que pareciam rasgar a alma de Nataniel ao meio. Você deveria começar indo para casa, sugeriu Adam. É seu dever. Não vou para casa. Respondeu, ignorando por completo a própria decisão de fazer exatamente isso. Não vou encontrar Deus em casa, Adam. Preciso ficar sozinho. Isso não era verdade. Agora que seu amigo retornará a Falconer Court House, ele queria ficar na Virgínia porque o verão que parecerá tão ameaçador sob a desaprovação de Washington Falconer prometia subitamente ficar dourado outra vez. E por que você está aqui? Perguntou ao amigo. Pelo dever? Acho que sim. O questionamento havia deixado Adam desconfortável. Acho que todos procuramos o lar quando as coisas parecem ruins. E estão ruins, Nate. O norte invadirá o sul. Nataniel riu. Então vamos lutar e expulsá-lo, Adam, e será o fim. Uma batalha. Uma batalha curta e doce. Uma vitória e então a paz. Aí você terá sua convenção, terá tudo o que provavelmente quer, mas primeiro é preciso travar uma batalha. Adam sorriu. Parecia que seu amigo Nate existia apenas para as sensações. Não para a reflexão, que Adam gostava de imaginar que era seu principal critério para avaliar as coisas. Adam acreditava que a verdade de tudo, desde a escravidão até a salvação, poderia ser alcançada pelo raciocínio, e percebia que Nataniel era impelido apenas pela emoção. Em alguns sentidos, pensou Adam com surpresa, o Yankee se parecia com seu pai, o coronel. Não vou lutar, declarou depois de uma longa pausa. Não vou lutar. Foi a vez de Nataniel ficar chocado. Seu pai sabe disso? Adam meneou a cabeça, mas não disse nada. Parecia que ele também temia a desaprovação do pai. Então por que veio para casa? Adam ficou quieto por um longo tempo. Acho, disse finalmente, que é por saber que nada que eu poderia dizer ajudaria mais. Ninguém estava escutando a voz da razão, só da paixão. As pessoas que acreditei desejarem a paz queriam com fervor também a vitória. O forte Sunteras mudou, veja bem. Não importa que ninguém tenha morrido lá,
O bombardeio provou a elas que os estados escravagistas jamais cederiam à voz da razão, então elas exigiram que eu acrescentasse à minha voz as exigências delas, e essas exigências não eram mais de moderação, e sim da destruição de tudo isso. Ele indicou o domínio dos falconers, os doces campos e as pesadas árvores. Queriam que eu atacasse papai e os amigos deles, e me recusei. Por isso vim para casa. Mas não vai lutar? Acho que não. Nathaniel franziu a testa. Você é mais corajoso que eu, Adam. Por Deus, muito mais. Sou? Eu não ousaria fugir com uma. Adam fez uma pausa, incapaz de encontrar uma palavra suficientemente delicada para descrever a muito indelicada Dominique. Eu não ousaria arriscar toda a minha vida por um capricho. Ele fez com que isso parecesse admirável, em vez de vergonhoso. Não passou de idiotice, confessou o Yankee. E nunca vai repetir? Perguntou Adam com um sorriso. Nathaniel pensou em Sally Truslov e não disse nada. Adam arrancou uma haste de capim e a enrolou no dedo. E o que você acha que eu deveria fazer? Então Adam ainda não havia se decidido? Nathaniel sorriu. Vou dizer exatamente o que você deve fazer. Simplesmente concorde com o seu pai. Brinque de soldado, desfrute do acampamento, tenha um verão maravilhoso. A paz virá, Adam, talvez depois de uma batalha, mas a paz virá, e será logo. Por que arruinar a felicidade do seu pai? O que você ganha com isso? Honestidade? Quero conviver comigo mesmo, Nate. Adam achava difícil viver consigo mesmo, como Nate sabia muito bem. Ele era um rapaz sério e exigente, em especial em relação a si mesmo. Podia perdoar a fraqueza nos outros, mas não no próprio caráter. Então por que voltou? Nathaniel continuou no ataque. Só para dar esperança ao seu pai antes de desapontá-lo? Meu Deus, Adam, você fala do meu dever para com meu pai, mas e o seu? Pregar para ele? Partir o coração dele? Por que está aqui? Por que espera que seus meeiros e vizinhos lutem, mas acha que pode ficar fora da batalha por ter escrúpulos? Meu Deus, Adam, teria sido melhor se você ficasse no norte. Adam fez uma longa pausa antes de falar. Estou aqui porque sou fraco. Fraco. Era a última qualidade que Nathaniel Starbuck atribuiria ao amigo. Por que você está certo? Não posso desapontar meu pai. Porque sei o que ele quer, e não parece um fardo muito grande dar isso a ele. Adam balançou a cabeça. Ele é um homem muito generoso e frequentemente se desaponta com as pessoas. Eu gostaria mesmo de fazê-lo feliz. Então, pelo amor de Deus, vista o uniforme, brinque de soldado e reze pela paz. Além disso, acrescentou, deliberadamente amenizando o clima. Não suporto pensar em um verão sem sua companhia. Você pode imaginar eu e Ethan sozinhos como ajudantes do seu pai? Você não gosta de Ethan? Adam havia detectado a aversão na voz do amigo e pareceu surpreso com ela. Parece que ele não gosta de mim. Ganhei 50 pratas dele numa aposta e ele não me perdoou. Ele é sensível com relação ao dinheiro, concordou Adam. Na verdade, às vezes me pergunto se é por isso que ele quer se casar com Ana, mas é uma suspeita muito injusta, não é? É? Claro que é. Nathaniel se lembrou de Belvedere Delaney verbalizando a mesma suspeita, porém não mencionou o fato. Por que Ana quer se casar com Ethan? Perguntou em vez disso. Ela só quer escapar. Você consegue imaginar uma vida em Seven Springs? Ana vê o casamento como a passagem para a liberdade. De repente Adam se pôs de pé e correu para vestir a calça, a pressa ocasionada por uma charrete conduzida pela própria Ana. Ela está aqui! Alertou ele ao Yankee que, como amigo, vestiu rapidamente a calça e a camisa e estava calçando as meias quando Ana puxou as rédeas. A charrete era escoltada por 3 spaniels que latiam e passaram a pular empolgados em volta de Adam e Nathaniel. À brigada do sol por uma ampla sombrinha com borda rendada, Ana olhou para o irmão com censura. Você está atrasado para o jantar, Adam. Meu Deus, que horas são?
Adam procurou desajeitadamente o relógio em meio às roupas amarrotadas. Um dos spaniels pulava diante dele enquanto os outros dois bebiam água no rio fazendo uma barulheira. Não importa o quanto está atrasado, disse Ana, porque houve um problema no acampamento. Que problema? Perguntou Nathaniel. Truslow descobriu que o genro entrou para a legião enquanto ele estava fora, então bateu no rapaz. Ana parecia muito chocada com a violência. Ele bateu em Decker? É esse o nome dele? Perguntou Ana. O que aconteceu com a esposa de Decker? Reagiu Nathaniel, um pouco ansioso demais. Conto durante o jantar, respondeu Ana. Agora por que não termina de se vestir, Sr. Starbuck? Depois amarre sua égua cansada atrás da charrete e venha para casa comigo? Pode segurar a sombrinha e me contar tudo sobre o ataque. Quero saber de cada detalhe. Ethan Ridley levou Sally Truslow à loja de tecidos e chapelaria Mugerides, na Exchange Alley, onde comprou uma sombrinha em chita estampada combinando com um vestido de cambraia de linho verde claro. Além disso, ela usava um chale de paisley franjado, meias de fio de lã, um chapéu de aba larga com acabamento em lírios de seda, botas brancas até os tornozelos e luvas de renda branca. Ela segurava uma bolsinha de contas, e num contraste grosseiro, sua velha bolsa de lona. Deixe-me segurar a bolsa para você, ofereceu Ridley. Sally queria experimentar um chapéu de linho com aba rígida e véu de musselina. Cuide bem dela. Sally entregou a bolsa com relutância. Claro. A bolsa de lona era pesada, e Ridley se perguntou se ela guardava uma arma ali dentro. Ele estava usando o uniforme cinza com acabamentos em amarelo da Legião Falconer, um sabre junto ao quadril esquerdo e o revólver do lado direito. Sally girou diante do espelho, admirando o chapéu. É muito bonito. Você está linda, observou Ridley. Contudo, nos últimos dias estava achando sua companhia cada vez mais irritante. Ela não tinha educação nem sutileza ou espirituosidade. O que tinha era um rosto angelical, um corpo de prostituta e seu bastardo na barriga. Também tinha um desespero de escapar do mundo restrito do pai, mas Ridley estava preocupado demais com o próprio futuro para compreender o sofrimento de Sally. Não a havia tentando fugir de um passado insuportável, e sim como uma jovem extorquindo para abocanhar um futuro de parasita. Ele não via medo nela, apenas a determinação de tomar o que queria. Ridley a desprezava. À noite, cheio de paixão, tudo o que queria era ficar com ela, mas durante o dia, exposto às ideias grosseiras e à voz dilacerante, só queria se livrar de Sally. E hoje iria se livrar, mas primeiro era necessário torná-la complacente. Levou-a à joalheria Lascelles, na Rua 8, onde ouviu as irritadiças reclamações do dono com relação à proposta de colocarem uma linha férrea bem diante da vitrine de sua loja. A linha, que passaria pelo centro da Rua Íngreme, destinava-se a ligar as ferrovias Richmond, Fredericksburg e Potomac com a linha Richmond e Petersburg, de modo que os suprimentos militares pudessem atravessar a cidade sem a necessidade de descarregar um conjunto de vagões em carroças puxadas a cavalo. Mas eles consideraram o efeito sobre o comércio, Capitão Ridley. Consideraram? Não. E quem vai comprar joias finas com locomotivas soltando fumaça do lado de fora? É grotesco. Ridley comprou para Sally um colar de filigrana suficientemente espalhafatoso para agradá-la e suficientemente barato para não ofender sua parcimônia. Também comprou um anel fino de ouro, pouco mais que uma argola, que enfiou no bolso do uniforme. As compras, junto da sombrinha e do chapéu de linho, custaram $14, e o bife de peito bovino que comeu no jantar no Spotswood House custou mais $1,30. Ele estava aplacando as apreensões de Sally e o preço valia a pena, se ela fosse discretamente para qualquer destino que a esperasse. Deu-lhe vinho para beber junto da refeição, e conhaque depois. Ela quis um charuto e não se importou nem um pouco por nenhuma outra dama no salão ter optado por fumar. Sempre gostei de um charuto. Minha mãe usava cachimbo, mas eu gosto de charuto. Sally fumou, contente, sem perceber o olhar divertido dos outros clientes. Isso é muito bom. Ela havia apreciado o luxo como um gato faminto estima uma leiteria. Você deveria se acostumar com esse tipo de local, disse Ridley.
Ele se recostou na cadeira, uma perna calçada com bota elegante apoiada no radiador frio que ficava embaixo da janela, e olhou para o pátio do hotel. Vou fazer de você uma dama. Mentiu. Vou ensinar como uma dama fala, como uma dama se comporta, como uma dama fofoca, como uma dama se veste. Vou fazer de você uma grande dama. Ela sorriu. Ser uma grande dama era o sonho de Sally. Imaginava-se em sedas e renda, governando uma sala parecida com a da casa de Belvedere e Delaney. Não, uma maior ainda, uma sala vasta, com penhascos no lugar de paredes e um céu abobadado no lugar do teto, móveis de ouro e água quente o dia inteiro. Vamos mesmo procurar uma casa essa tarde? Perguntou, pensativa. Estou muito cansada da senhora Cobbold. A senhora Cobbold era dona da pensão da Monroe Street e suspeitava do relacionamento de Ridley com Sally. Não vamos procurar uma casa, corrigiu Ridley. E sim um conjunto de cômodos. Meu irmão conhece alguns que estão para alugar. Cômodos. Ela ficou desconfiada. Cômodos grandes. Tetos altos, tapetes. Ridley balançou a mão sugerindo opulência. Um lugar onde você possa ter seus próprios crioulos. Posso ter um escravo? Perguntou ela, empolgada. 2. Ridley enfeitou a promessa. Pode ter uma criada e uma cozinheira. E, claro, quando o bebê vier, pode ter uma ama de leite. Quero uma carruagem também. Uma carruagem igual àquela. Sally indicou pela janela uma carruagem de 4 rodas com um corpo em forma de concha, elegante, sobre molas de couro e todo de lona preta dobrado para trás, revelando um interior de couro escarlate com botões. Era puxada por 4 cavalos baios iguais. Um cocheiro negro estava sentado na bolé enquanto outro negro, escravo ou empregado, ajudava uma mulher a entrar na carruagem aberta. Aquilo é um caleche, disse Ridley. Caleche. Sally experimentou a palavra e gostou. Um homem alto, um tanto cadavérico, acompanhou a mulher para cima do caleche. E aquele, disse Ridley a Sally, é nosso presidente. O magricelo. Ela se inclinou à frente para olhar Jefferson Davis que, com a cartola na mão, estava de pé na carruagem para terminar uma conversa com 2 homens na entrada do hotel. Tendo finalizado seus negócios, o presidente Davis se sentou diante da esposa e pôs a cartola brilhante na cabeça. Aquele é mesmo Jeff Davis? É. Está hospedado no hotel enquanto encontram uma casa para ele. Nunca pensei que iria ver um presidente, declarou Sally, e espiou com olhos arregalados o caleche fazer a volta no pátio antes de passar pelo arco que dava na Main Street. Sally sorriu para Ridley. Você está mesmo tentando ser bonzinho, não é? Perguntou, como se Ridley tivesse arranjado pessoalmente para que o presidente do Conselho Provisório dos Estados Confederados da América desfilasse para o prazer de Sally. Estou me esforçando bastante, disse ele, e estendeu a mão por cima da mesa para segurar a dela. Puxou-a e beijou seus dedos. Vou continuar me esforçando de verdade para que você fique sempre feliz. E o bebê? Sally estava começando a se sentir maternal. E nosso bebê? Concordou Ridley, ainda que as palavras quase tivessem travado na boca. Porém conseguiu sorrir, então tirou o anel de ouro do bolso, soltou-o da bolsinha de camurça e colocou no dedo anular de Sally. Você deveria ter um anel de casamento. Sally havia começado a usar o antigo anel de prata na mão direita, e consequentemente a esquerda estava nua. Sally examinou o efeito do pequeno anel de ouro no dedo, depois gargalhou. Quer dizer que estamos casados? Quero dizer que você deve parecer respeitável para a senhoria, respondeu ele. Em seguida segurou a mão direita de Sally e puxou o anel de prata por cima do nó do dedo. Cuidado! Sally tentou puxar a mão, mas Ridley segurou firme. Vou mandar limpar, explicou ele. Em seguida pôs o anel de prata na bolsa de camurça. Vou cuidar bem dele, prometeu, mas na verdade tinha decidido que guardaria o anel antigo como uma boa lembrança de Sally. Agora venha. Olhou o grande relógio acima da mesa de trinchar. Precisamos encontrar o meu irmão.
Caminharam ao sol de primavera e as pessoas pensaram em como eles formavam um ótimo casal, um belo oficial sulista e sua garota linda e graciosa que, vermelha de vinho, ria ao lado de seu homem. Sally até dançou alguns passos enquanto imaginava a felicidade que os próximos meses trariam. Seria uma dama respeitável, com seus próprios escravos e vivendo no luxo. Quando Sally era pequena, sua mãe às vezes falava das belas casas dos ricos e de como eles tinham velas em todos os cômodos, colchões de penas em todas as camas, comiam em pratos de ouro e jamais sabiam o que era o frio. A água não vinha de um riacho que congelava no inverno, as camas não tinham piolhos e as mãos nunca estavam rachadas e doloridas como as de Sally. Agora ela viveria exatamente assim. Robert disse que eu seria feliz se parasse de sonhar, confidenciou ao amante. Se ele pudesse me ver agora. Você disse a ele que vinha para cá? Claro que não. Não quero vê-lo nunca mais. Ao menos até eu ser uma grande dama, aí vou deixá-lo abrir a porta da minha carruagem e ele nem vai saber quem sou. Sally gargalhou diante dessa bela vingança contra sua pobreza anterior. Aquela é a carruagem do seu irmão? Haviam chegado à esquina da Corey com a 24. Era uma área feia da cidade, perto da ferrovia York River, que ficava entre a rua calçada de pedras e a margem rochosa do rio. Ridley havia explicado a Sally que seu irmão fazia negócios naquela parte da cidade, motivo pelo qual precisavam passar por aquelas ruas. Agora, a ponto de se livrar da jovem, sentiu uma pontada de remorso. A companhia dela durante a tarde fora leve e tranquila, seu riso não era forçado e os olhares dos outros homens nas ruas tinham sido elogiosamente ciumentos. Então Ridley pensou na ambição dela, que era tão realista, e na ameaça que representava, de forma que endureceu o coração para o inevitável. É a carruagem, confirmou, supondo que o coche grande, feio, de cortinas fechadas, era de fato o transporte de Delaney, mas não havia sinal do próprio Delaney. Em vez disso havia um negro enorme na boleia e 2 cavalos magros e de costas derreadas nos arreios gastos pelo uso. O negro olhou para Ridley. É o Sr. Ridley, moço? Sou. Ridley sentiu as mãos de Sally apertarem seu braço com temor. O negro bateu 2 vezes no teto da carruagem e a porta com cortina se abriu revelando um homem magro, de meia idade, com um sorriso banguela, cabelo sujo e olho vesgo. Sr. Ridley. E a senhora deve ser a Sra. Truslove, não é? Sim. Sally estava nervosa. Bem-vinda, senhora. Bem-vinda. A criatura feia desceu da carruagem para fazer uma reverência profunda diante de Sally. Meu nome é Tillotson, senhora, Joseph Tillotson, e sou seu servo, senhora, seu servo mais obediente. Ele olhou para Sally, de sua posição curvada, piscou atônito diante da beleza e pareceu babar em antecipação enquanto movia a mão num gesto elaborado convidando-a ao interior do veículo. Faça o favor, cara senhora, de entrar no coche, e vou balançar a mão e transformá-lo numa carruagem de ouro digna, de uma princesa tão linda quanto a senhora. Ele fungou, rindo da própria espirituosidade. Esse não é o seu irmão, Ethan. Sally estava com suspeitas e apreensiva. Vamos nos encontrar com ele, senhora. Vamos sim, declarou Tillotson, e fez de novo sua grotesca reverência de boas-vindas. Você vem, Ethan? Sally continuou agarrada ao braço do amante. Claro que vou. Garantiu Ridley, depois a convenceu a ir para a carruagem enquanto Tillotson desdobrava os degraus forrados com um tapete puído. Dê-me sua sombrinha, senhora. Permita-me. Tillotson pegou a sombrinha de Sally, depois a levou para o interior escuro e mofado. As janelas do coche eram cobertas por cortinas de couro que foram desenroladas dos suportes e pregadas na parte de baixo. Ridley foi em direção ao veículo, incerto do que fazer em seguida, porém Tillotson o empurrou para longe sem cerimônia, dobrou os degraus e saltou com agilidade para o interior escuro. Peguei, tome! Gritou para o cocheiro. Vá! Ele jogou a sombrinha nova em folha na sarjeta e bateu à porta. Ethan! A voz de Sally gritou num protesto patético enquanto a grande carruagem se movia sacolejando. Depois gritou de novo, porém mais alto, Ethan! Houve o som de um tapa, um grito,
e por fim silêncio. O cocheiro negro estalou o chicote, as rodas com aros de ferro guincharam nas pedras do calçamento enquanto o veículo pesado fazia a curva, e assim Ridley ficou livre de seu súcubo. Sentia remorso, porque a voz dela fora bastante débil naquele último grito desesperado, mas sabia que não houvera alternativa. Na verdade, disse a si mesmo, toda aquela situação maldita fora culpa da própria Sally, porque ela havia se tornado um incômodo, mas agora a jovem tinha ido embora e ele pensou que estava livre. Ainda segurava a bolsa pesada de Sally. Abriu-a e descobriu que não havia nenhuma arma dentro, apenas os $100 de prata que ele havia pagado originalmente com o objetivo de suborná-la para ficar em silêncio. Cada moeda fora enrolada separadamente num pedaço de papel azul de embrulhar cubos de açúcar, como se cada uma fosse peculiarmente especial, e por um momento o coração de Ridley foi tocado por aquele cuidado infantil. Mas então percebeu que provavelmente Sally as havia embrulhado para impedi-las de fazer barulho e com isso atrair alguma atenção predatória. De qualquer modo, as moedas eram suas de novo, o que parecia correto. Enfiou a bolsa debaixo do braço, calçou as luvas, baixou o chapéu do uniforme sobre os olhos, pôs o sabre num ângulo elegante e caminhou devagar, em ritmo de passeio, de volta para casa. Parece, Anna estendeu a mão por cima da mesa para pegar um pãozinho que partiu em dois, depois mergulhou uma metade no molho como iguaria para seus ruidosos spaniels, que Truslow tem uma filha, e a filha engravidou, por isso ele a casou com um pobre coitado. Agora a filha fugiu, o rapaz está na legião e Truslow está com raiva. Com muita raiva, disse o pai dela, achando muito divertido. Ele bateu no garoto. Pobre Truslow, comentou o Adam. Pobre garoto. Anna largou o outro pedaço de pão entre os cães, que latiam e se embolavam. Truslow quebrou o malar dele, não foi, papai? Quebrou feio, confirmou Falconer. O coronel havia conseguido reparar os estragos que lhe foram impostos pelo ataque abortado. Tinha tomado banho, aparado a barba e vestido o uniforme, de modo que parecia de novo um oficial garboso. O rapaz se chama Robert Decker, filho de Tom Decker. Você se lembra dele, Adam? Um mau sujeito. Parece que está morto, e já foi tarde. Eu me lembro de Sally Truslow, disse Adam preguiçosamente. Uma coisinha carrancuda, mas bonita de verdade. Você viu a jovem quando esteve na casa de Truslow, Nate? Perguntou Falconer. O coronel estava se esforçando de verdade para ser agradável com Nathaniel, para demonstrar que a desconsideração mal-humorada dos últimos dias havia passado e estava esquecida. Não me lembro de tê-la notado, senhor. Você teria notado, interveio Adam. Ela é notável. Bom, ela deu no pé, observou Falconer. Decker não sabe para onde ela foi e Truslow está furioso com ele. Parece que o homem deu ao casal feliz seu pedaço de terra e eles simplesmente o deixaram aos cuidados de Roper. Você se lembra de Roper, Adam? Ele está morando lá em cima agora. O sujeito é um patife, mas sabia cuidar de cavalos. Acredito que eles nem eram casados de verdade. Anna achava o sofrimento do casal infeliz muito mais interessante que o destino de um escravo liberto. Duvido muito, concordou o pai dela. Deve ter sido um pulo rápido por cima do cabo de uma vassoura, se aqui ao menos tiveram essa formalidade. Nathaniel olhou para o próprio prato. O jantar havia sido toucinho cozido, torta de milho seco e batatas fritas. Washington Falconer, os dois filhos e o Yankee eram os únicos presentes, e o ataque de Truslow a Robert Decker o único assunto da conversa. Para onde a pobre coitada pode ter ido? Perguntou Adam. Richmond, respondeu seu pai prontamente. Todas as garotas mais vão para Richmond. Ela vai arranjar trabalho, acrescentou ele, olhando para Anna com uma expressão de pesar. Algum tipo de trabalho. Anna corou e Nathaniel ficou pensando que Ethan Ridley também estava em Richmond. O que vai acontecer com Truslow? Perguntou em vez disso. Nada. Ele já está tomado pelo remorso. Coloquei-o na barraca da guarda e o ameacei com 10 tipos de inferno. Na verdade, o Major Pelham é que havia prendido Truslow e feito toda a ameaça, mas Falconer não achava que a distinção fosse importante.
O coronel acendeu um charuto. Agora Truslov está insistindo que Decker entre para a companhia dele, e acho que é melhor deixar. Parece que o rapaz tem parentes lá. Você não consegue manter esses cães quietos, Ana? Não, papai. Ela soltou mais uma migalha de pão encharcado em molho no meio da disputa ruidosa. E, falando em pular cabos de vassoura, todos vocês perderam o casamento do Pica-Pau. Esse foi um casamento de verdade, sem dúvida, não foi? Interveio o irmão dela, sério. Claro que foi. Mois oficiou com lágrimas nos olhos e Priscila estava quase bela. Ana sorriu. O tio Pica-Pau olhou carrancudo para todos nós. Um aguaceiro estava caindo e mamãe mandou 6 garrafas de vinho como presente. Nosso melhor vinho, acrescentou Washington Falconer com ar pétreo. Como mamãe saberia? Indagou Ana, inocente. Ela sabia, respondeu Falconer. E as crianças da escola cantaram uma música muito débil, continuou Ana. Quando eu me casar, papai, não quero as gêmeas Tomkinson cantando para mim. Isso é muita ingratidão? Você vai se casar na igreja de Saint Paul, em Richmond, declarou o pai. Com o reverendo Peterkin oficiando. Em setembro, insistiu Ana. Falei com mamãe e ela concorda. Mas só se tivermos sua bênção, papai, é claro. Setembro? Washington Falconer deu de ombros, como se não se importasse muito com quando o casamento aconteceria. Por que não? Por que setembro? Perguntou Ada. Porque até lá a guerra já terá terminado, declarou Ana, e, se deixarmos para mais tarde, o tempo vai estar ruim para a travessia do Atlântico e mamãe disse que precisamos estar em Paris em outubro, no máximo. Passaremos o inverno em Paris, depois visitaremos os spas da Alemanha na primavera. Mamãe disse que você talvez quisesse ir, Adam. Eu? Adam pareceu surpreso com o convite. Para fazer companhia a Ethan quando mamãe e eu formos aos banhos. E para ser o acompanhante de mamãe, claro. Você pode ir com o uniforme, Adam. Washington Falconer claramente não se ressentia por ficar de fora da expedição familiar. Sua mãe gostaria disso. Uniforme de gala completo, com sabre, faixa e medalhas, hein? Para mostrar aos europeus como é um soldado sulista. Eu? Perguntou Adam de novo, dessa vez para o pai. É, você, Ada. Falconer jogou o guardanapo na mesa. E, por falar em uniformes, você vai encontrar um em seu quarto. Vista-o, depois venha ao escritório e vamos lhe arranjar um sabre. Você também, Nate. Todo oficial deve carregar uma espada. Adam fez uma pausa de 1 ou 2 segundos e Nathaniel temeu que o amigo escolhesse aquele momento para fazer seu discurso pacifista. O Yankee se retesou para o confronto, mas então, com uma confirmação decisiva de cabeça, sugerindo que só fizera a escolha após um grande esforço pessoal, Adam empurrou a cadeira para trás. Ao trabalho. Disse baixinho, quase para si mesmo. Ao trabalho. O trabalho acabou sendo um glorioso início de verão com trombetas e ordem unida, exercícios em pastos e camaradagem em acampamentos cheios de barracas. Eram dias quentes de risos, cansaço, músculos doloridos, pele bronzeada, grandes esperanças e rostos sujos de pólvora. A legião treinava com mosquetes até os ombros dos homens ficarem feridos com o impacto das armas, os rostos escurecidos pela explosão das cápsulas de percussão e os lábios manchados de pólvora de tanto rasgar com os dentes os cartuchos enrolados em papel. Eles aprendiam a calar baionetas, formar uma linha de tiro e um quadrado para enfrentar a cavalaria. Começavam a se sentir soldados. Aprendiam a dormir no desconforto e descobriam o longo ritmo elástico da marcha que levava os homens através de dias intermináveis golpeados pelo sol em estradas cozidas pelo calor. Nos domingos formavam um quadrado para um serviço de orações e hinos. O predileto era "Combati o bom combate" e à tarde, quando sentiam saudades das famílias, os homens adoravam cantar a Amazing Grace muito lentamente, de modo que a doce canção se demorava no ar quente. Em outras noites da semana grupos formavam aulas de estudo da Bíblia ou reuniões de orações,
enquanto outros jogavam cartas ou bebiam álcool vendido ilegalmente por mascates vindos de Charlottesville ou Richmond. Uma vez, quando o Major Perón encontrou um mascate, quebrou todo o estoque de uísque da montanha em garrafas de pedra, apesar de o coronel ser menos inclinado a assumir a linha dura. Deixe que se divirtam, gostava de dizer Falconer. Adam temia que o pai estivesse se esforçando demais para ser adorado. No entanto, para ser justo, a leniência era parte da teoria de Washington Falconer sobre a formação de soldados. Esses homens não são camponeses europeus, explicou o coronel, e certamente não foram arrancados das fábricas do norte. São bons americanos. Bons sulistas. Têm fogo nas entranhas e liberdade no coração, e, se os obrigarmos a horas de exercícios, mais exercícios e depois mais exercícios ainda, simplesmente vamos embotá-los até se tornarem idiotas sem vontade. Quero os ansiosos. Quero que entre na batalha como cavalos saídos de um pasto primaveril, e não como pangarés saídos do feno de inverno. Quero-os com o espírito vigoroso, elan, como dizem os franceses, e isso vai nos garantir a vitória na guerra. Sem exercício, não vai, respondia carrancudo o Major Perón. Ele tinha permissão de fazer 4 horas de exercícios por dia e nem 1 minuto a mais. Garanto que Robert Lee está exercitando os homens dele em Richmond, insistia Perón. E M.C. Dovell os dele, em Washington. Também garanto que estão, e deveriam estar mesmo, só para manter os patifes longe de encrenca. Mas nossos patifes têm mais qualidade. Serão os melhores soldados da América. Do mundo. E, quando o coronel estava nesse humor sublime, nem Perón nem todos os especialistas da cristandade poderiam mudar seu pensamento. Por isso o sargento Truslov simplesmente ignorava o coronel e obrigava sua companhia a fazer exercícios extras, de qualquer modo. A princípio, quando Truslov havia descido de sua casa no alto das montanhas, o coronel imaginara empregá-lo como um dos 50 cavaleiros batedores da legião, mas de algum modo, depois do ataque, o coronel se sentia menos disposto a ter Truslov tão perto do quartel-general, por isso deixou se tornar sargento da Companhia K, uma das 2 companhias de escaramuça, mas, mesmo dali, no flanco externo da legião, a influência de Truslov era dolorosa. Segundo ele, ser soldado era vencer batalhas, não fazer reuniões de orações ou cantar hinos, e insistiu que a Companhia K triplicasse imediatamente o tempo de exercícios. Fazia com que ela saísse da cama 2 horas antes do alvorecer e, quando as outras companhias estavam apenas começando a acender suas fogueiras para o desjejum, a Companhia K já estava cansada. O capitão Roosevelt Jenkins, oficial comandante da Companhia K que havia garantido sua eleição com quantidades generosas de uísque feito em casa, ficava feliz, desde que Truslov não exigisse sua presença nas sessões extras. As outras companhias, vendo a prontidão e o orgulho extra da Companhia K, começaram a estender o tempo de ordem unida. O Major Perón ficou deliciado, o coronel se absteve de fazer qualquer crítica, enquanto o sargento Mor Proctor, que fora intendente de Washington Falconer, revirava seus livros de exercícios para encontrar manobras novas e mais complicadas para a legião, que melhorava rapidamente. Logo, até o velho Benjamin Ridley, o pai de Ethan, que fora oficial da milícia na juventude, mas que agora estava tão gordo e doente que mal podia andar, admitia relutante que a legião enfim começava a parecer um verdadeiro grupo de soldados. Ethan Ridley havia retornado de Richmond com cofres, armões e munição para as 2 peças de artilharia. Agora a legião estava totalmente equipada. Cada homem possuía uma jaqueta trespassada com 2 fileiras de botões de latão, um par de botas de cano baixo, calça cinza e um boné redondo com copa e pala enrijecidas com papelão. Carregava uma sacola para as roupas de reserva e os pertences pessoais, uma mochila para a comida, um cantil de água, uma caneca de estanho, uma caixa no cinto para guardar as cápsulas de percussão que disparavam o fuzil e uma caixa de cartuchos de munição. As armas eram um fuzil modelo 1841 com coronha de nogueira, uma baioneta com cabo de espada e qualquer arma pessoal que optasse por levar. Quase todos os homens carregavam facas de caça, que tinham certeza de que seriam mortais no combate corpo a corpo que aguardavam com confiança. Alguns levavam revólveres, de fato,
À medida que os dias de junho se alongavam e os boatos da batalha iminente se intensificavam, mais e mais pais forneciam revólveres aos filhos soldados, na crença de que a arma salvaria suas vidas na batalha. O que vocês precisam, dizia Truslov a seus homens, é de um fuzil, uma caneca, uma mochila e dane-se todo o resto. Ele carregava uma faca de caça, mas só para abrir caminho e cortar mato. Todo o resto, dizia, era somente peso extra. Os homens ignoravam Truslov, confiando em vez disso na generosidade do coronel. Cada um havia recebido uma manta de oleado em que enrolava 2 cobertores cinza. A única economia de Washington Falconer era a recusa em comprar sobretudos para a legião. Declarava que a guerra com certeza não duraria até o inverno frio, portanto não iria gastar dinheiro para fornecer aos homens do condado casacos de ir à igreja, e sim um meio para escreverem seu nome na história da independência do Sul. Mas deu a cada homem um kit de costura, toalhas e uma escova de roupa, enquanto o Dr. Billy Danson insistia em que todo legionário também carregasse um rolo de tiras de tecido de algodão para fazer bandagens. O Major Thaddeus Bard, que sempre gostara de longas caminhadas e era o único oficial de Falconer que se recusava resolutamente a cavalgar, afirmava que Truslov estava certo e que os homens receberam equipamento demais. Não é possível marchar carregado feito uma mula. O professor estava sempre pronto para exprimir essas opiniões militares, que eram prontamente ignoradas pelo coronel, embora, à medida que o verão passava, um grupo de homens mais novos estivesse ficando cada vez mais atraído pela companhia de Byrd. Encontravam-se em seu quintal em algumas noites, sentados nos bancos de igreja quebrados ou em banquetas apanhadas na escola. Nathaniel e Adam iam com frequência, assim como o ajudante de Bard, o tenente Davis, e meia dúzia de outros oficiais e sargentos. Os homens traziam sua própria comida e bebida. Às vezes Priscila preparava uma salada ou um prato de biscoitos, mas o verdadeiro objetivo da noite era fazer música ou então atacar as pilhas de livros de Byrd para ler trechos em voz alta. Depois discutiam noite adentro, consertando o mundo como Adam e Nathaniel costumavam fazer quando estavam em Yale, ainda que essas novas noites de discussão fossem temperadas por notícias e boatos de guerra. No oeste da Virgínia, onde o ataque do coronel fora tão umidamente desapontador, a Confederação sofria novas derrotas. A pior havia ocorrido em Felipe, onde forças nortistas tiveram uma vitória fácil e humilhante que os jornais da União chamaram de Corridas de Felipe. Thomas Jackson, temendo ser isolado em Harper's Ferry, abandonara a cidade ribeirinha, e esse acontecimento fez parecer aos jovens oficiais em Falconer Courthouse que o norte era invencível, mas então, uma semana depois, chegaram relatos de escaramuças no litoral da Virgínia, onde tropas do norte desembarcaram chegadas de uma fortaleza costeira e foram repelidas de modo sangrento nos campos ao redor de Bethel Chart. Nem todas as notícias eram verdadeiras. Havia boatos de vitórias que jamais aconteceram e conversações de paz que nunca ocorreram. Um dia era anunciado que os governos europeus haviam reconhecido a Confederação e que consequentemente o Norte estava pedindo a paz, mas isso era mentira, ainda que o reverendo Moss tivesse jurado sobre uma pilha de Bíblias que era verdade do Evangelho. Bard se divertia com os alarmes de verão. É só um jogo. Só um jogo. A guerra não é um jogo, tio, censurou Adam. Claro que é, e a legião é o brinquedo do seu pai, um brinquedo muito caro. Motivo pelo qual espero que nunca sejamos usados em batalha, porque então o brinquedo vai se quebrar e seu pai ficará inconsolável. Você espera mesmo isso, Thaddeus? Perguntou sua esposa. Ela gostava de se sentar no quintal até escurecer, mas, como havia assumido toda a responsabilidade pela escola, ia dormir e deixava os homens discutindo à luz de velas. Claro que espero. Ninguém em sã consciência deseja uma batalha. Nate deseja, declarou Adam, provocando. Eu disse em sã consciência, provocou Bard. Tenho cuidado de ser preciso com as palavras, talvez por nunca ter estudado em Yale. Você quer mesmo ver uma batalha, Starbuck? Nathaniel deu um sorriso torto. Quero ver o elefante. É desnecessariamente grande, cinza, curiosamente enrugado e faz um cocô enorme, observou Byrd. Thaddeus. Priscila riu. Espero que haja paz, disse Starbuck,
mas sinto certa curiosidade de ver uma batalha. Aqui. Bard jogou um livro para o Yankee. Há aí um relato de Waterloo, acho que começa na página 68. Leia, Starbuck, e você vai se curar do desejo de ver elefantes. Você não sente curiosidade, Tadeus? Questionou sua esposa. Ela estava costurando uma bandeira, um dos muitos estandartes que costumavam enfeitar a cidade no 4 de julho, para o qual faltavam apenas 2 dias e que seria marcado por uma grande gala em Seven Springs. Haveria uma festa, um desfile, fogos de artifício e danças, e todos da cidade deveriam colaborar com algo para a comemoração. Fico um pouco curioso, claro. Bard parou para acender um dos charutos finos e fedorentos dos quais gostava. Tenho curiosidade sobre todos os extremos da existência humana porque sou tentado a acreditar que a verdade se manifesta melhor nesses extremos, seja nos excessos da religião, da violência, do afeto ou da cobiça. A batalha é apenas um sintoma de um desses excessos. Eu preferiria que você se aplicasse aos estudos do afeto excessivo, disse sua esposa afavelmente, e os rapazes gargalharam. Todos gostavam de Priscila e se sentiam tocados pela ternura evidente entre ela e Bard. A conversa continuou. O quintal, que deveria fornecer verduras ao professor, havia se enchido de tumberjas e margaridas, mas Priscila abrirá espaço para algumas ervas que exalavam perfume no calor da tarde. Os fundos do quintal eram limitados por 2 macieiras e uma cerca quebrada, e para além dele havia uma campina e uma longa vista da floresta ao pé das montanhas Blue Ridge. Era um lugar lindo e pacífico. Você vai arrumar um criado, Starbuck? Perguntou o tenente Davis. Porque, nesse caso, terei de colocar o nome dele no livro dos serviçais. Nathaniel estivera devaneando. Um criado? O coronel, em sua sabedoria, explicou Bard. Decretou que os oficiais podem ter um criado, mas somente, veja bem, se o homem for negro. Não são permitidos brancos. Não posso pagar um criado, respondeu o Yankee. Seja branco ou negro. Eu esperava tornar Joe Sparrow em meu criado, declarou Bard, pensativo, mas, a não ser que ele pinte o rosto de preto, agora não posso mais. Por que Sparrow? Perguntou Adam. Porque prometi a Blanche que iria mantê-lo em segurança, mas só Deus sabe como eu faria isso. Pobre tampinha. Comentou Adam. Joe Sparrow, um garoto de 16 anos, magro e estudioso, era conhecido universalmente como Tampinha. Ganhará uma bolsa para a Universidade da Virgínia, onde deveria começar os estudos no outono, mas havia partido o coração da mãe entrando para a legião. Fora um dos recrutas obrigados a se alistar depois da vergonha de receber uma nágua. Sua mãe, Blanche, tinha implorado a Washington Falconer para liberar o rapaz, mas o coronel fora enfático em dizer que todos os jovens tinham o dever de servir. Joe, como muitos homens, era voluntário por 3 meses, e o coronel garantirá a Blanche Sparrow que seu filho teria terminado o serviço quando começasse o primeiro semestre. O coronel realmente deveria tê-lo liberado, declarou Bard. Essa guerra não deveria ser travada por rapazes estudiosos, e sim por homens como Truslow. Por que ele é dispensável? Perguntou um sargento. Porque ele entende a violência, respondeu Bard. Coisa que todos temos de aprender a entender se quisermos ser bons soldados. Priscila olhou para sua costura contra a luz que se esvaía. O que terá acontecido com a filha de Truslow? Ela falou com você, Starbuck? Perguntou Bard. Comigo? Nathaniel pareceu surpreso. É que ela perguntou por você, explicou Bard. Na noite em que veio aqui. Achei que você não a conhecia, disse Adam distraidamente. Não conheço. Encontrei-a na cabana de Truslow, mas não a ponto de reparar. Ele ficou contente de o crepúsculo esconder seu rubor. Não, ela não falou comigo. Ela perguntou por você e por Ridley, mas, claro, nenhum dos dois estava aqui. Bard se conteve de repente, como se percebesse que havia sido indiscreto. Não que isso importe. Trouxe a flauta, sargento ouves? Pensei que poderíamos tentar Mozart. Nathaniel ouviu a música, mas não conseguia sentir júbilo com ela.
Nas últimas semanas sentia que chegará a uma compreensão de si mesmo ou pelo menos que encontrara um equilíbrio à medida que seus humores cessaram de oscilar entre o desespero profundo e a esperança estonteante. Em vez disso sentirá prazer nos longos dias de trabalho e exercícios, mas agora a lembrança de Sally Truslove tinha destruído completamente sua paz. E ela havia perguntado por ele. Essa revelação, feita de modo tão casual, acrescentava um combustível novo e totalmente seco aos seus sonhos. Ela queria sua ajuda e ele não estivera presente, por isso teria procurado Ridley. Aquele desgraçado filho da puta metido a besta? Na manhã seguinte, Nathaniel confrontou Ridley. Os dois mal haviam se falado nas últimas semanas, não por aversão, mas simplesmente porque tinham círculos de amigos diferentes. Ridley era líder de um pequeno grupo de jovens oficiais que cavalgavam muito, bebiam muito, consideravam-se farristas e temerários e desprezavam os homens que se reuniam no quintal de Pica-Pau Barde para conversar nas longas noites. Ridley, quando Yankee o encontrou, estava deitado em sua barraca, recuperando-se, pelo que disse, de uma noite na taverna Greeley's. Um de seus companheiros, um tenente chamado Moshe, estava sentado na outra cama com as mãos na cabeça, gemendo. Ridley gemeu de modo semelhante ao ver Nathaniel. É o reverendo. Veio me converter? Estou além da conversão. Gostaria de trocar uma palavra com você. Vá em frente. Sob a lona ensolarada o rosto de Ridley parecia possuir um tom amarelo doentio. Uma palavra a sós. Ridley se virou para Moshe. Saia, Mox. Não se incomode comigo, Starbuck, estou surdo, disse Moshe. Ele mandou você sair, insistiu Yankee. Moshe encarou Nathaniel, viu algo hostil no rosto do alto nortista, então deu de ombros. Estou indo. Vou sumir. Adeus. Ah, meu Deus! A última frase foi proferida ao encontrar a claridade do sol da manhã. Ridley se sentou e girou, de modo que seus pés calçados com meias estivessem na lona que forrava o chão. Meu Deus! Ele gemeu, depois enfiou a mão dentro das botas, onde evidentemente guardava charutos e fósforos à noite. Você está sério demais, reverendo. Aquele idiota do Perion quer que a gente marche até Roskill e volte? Diga a ele que estou doente. Ridley acendeu o charuto, tragou profundamente, depois espiou Nathaniel com os olhos injetados. Solte o verbo, Starbuck. Faça o seu pior. Onde está Sally? Perguntou o nortista bruscamente. Pretendera ser muito mais circunspecto, porém, quando o momento do confronto chegou, não encontrou outras palavras além da pergunta simples, direta. Sally? Perguntou Ridley, fingindo descrença. Sally. Quem, em nome de Deus, é Sally? Sally Truslove. Nathaniel já estava se sentindo idiota, imaginando que paixão obscura, mas inegável, estava impelindo aquela indagação humilhante. Ridley meneou a cabeça, cansado, depois deu um trago no charuto. Bom, por que, em nome de Deus, reverendo, você acha que eu teria alguma maldita informação a respeito de Sally Truslove? Por que ela fugiu para Richmond? Até você. Eu sei disso. Nathaniel não sabia, mas Pica-Pau Barde, pressionado, admitira que dera a Sally o endereço do irmão de Ridley em Richmond. Ela não me encontrou, reverendo. Mas e se tivesse encontrado? Importaria? Nathaniel não tinha resposta. Em vez disso, ficou parado, idiota e inseguro, entre as abas dobradas da barraca de Ridley. Ridley juntou um bocado de cuspe na boca e disparou para além das botas do Yankee. Estou interessado, reverendo, portanto diga. O que exatamente Sally representa para você? Nada. Então por que diabos está me incomodando tão cedo nessa maldita manhã? Porque eu quero saber. Ou será que o papai dela quer saber? Perguntou Ridley, entregando sua primeira incerteza na conversa. Nathaniel balançou a cabeça e o outro gargalhou. Você sente tesão por ela, reverendo? Não. Sente sim, reverendo, sente. Dá para ver, e até posso dizer a você o que fazer a respeito.
Vá à taverna Greles na Main Street e pague $10 à mulher alta que fica junto ao balcão. É uma vaca feia, mas vai curar o seu mal. Você ainda tem 10 pratas das 50 que tirou de mim? O Yankee não disse nada e Ridley balançou a cabeça, como se estivesse desanimado com a falta de bom senso do nortista. Não vejo Sally há semanas. Semanas. Ouvi dizer que ela se casou, e para mim esse foi o ponto final. Não que eu a tenha conhecido bem, entende? Ele enfatizou a pergunta jogando a guimba acesa na direção de Nathaniel. O nortista se perguntou o que havia esperado conseguir com aquele confronto. Uma confissão por parte de Ridley? Um endereço onde Sally poderia ser encontrada? Tinha feito o papel de idiota, revelando sua vulnerabilidade para a zombaria de Ridley. Agora, tão desajeitadamente quanto iniciará o confronto, tentou recuar. Espero que não esteja mentindo, Ridley. Ah, reverendo, você sabe tão pouca coisa. Como as boas maneiras, para começar. Quer me chamar de mentiroso? Então faça isso com uma espada na mão ou com uma pistola. Não me importo de enfrentá-lo num duelo, reverendo, mas de jeito nenhum vou ficar aqui sentado ouvindo você resmungar e gemer sem ter tomado ao menos uma caneca de café. Na saída pode pedir ao filho da puta do meu criado para me trazer um pouco de café? Ei, Moshe! Pode voltar agora. O reverendo e eu terminamos as orações da manhã. Ridley olhou Nathaniel e balançou a cabeça, dispensando, agora saia, garoto. Ele saiu. Enquanto voltava pelas filas de barracas, ouviu as gargalhadas de Ridley e Moshe, e o som o fez se encolher. Ah, Deus, pensou, ele havia sido um tremendo idiota. Um tremendo idiota. E por quê? Pela filha de um assassino que por acaso era bonita. Afastou-se, derrotado e desconsolado. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo do Parágrafo Secreto. Obrigado por acompanhar Rebelde, o primeiro livro de As Crônicas de Starbuck, de Bernard de Corvel. Até o próximo episódio.